Então vamos agora para Romanos, capítulo 4. Vamos observar um link aqui entre três alicerces, num versículo só. Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Paulo está falando, segundo o final do verso 24, de Jesus, o nosso Senhor, certo? Então ele diz no verso 25, o qual, Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Que alicerce é esse? Expiação. O terceiro que nós já falamos, não é? Foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou. Nós vamos ver depois, só para você ter aí então a sequência, que esse seria o quinto alicerce. Depois da justificação pela graça por meio da fé, o próximo alicerce bíblico fundamental é a ressurreição física de Cristo. A gente vai ver. Então, esse texto diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, ele realizou expiação. Nós compartilhamos como terceiro alicerce. E ele ressuscitou. Nós vamos compartilhar como quinto alicerce. Continua o versículo. Por causa da nossa justificação. Esse é o quarto alicerce. Porque seria então a sequência de eventos, pela ordem da revelação bíblica. Tá certo? Então ele morreu, expiação, para que nós fôssemos justificados. E nós só poderíamos ser justificados se ele tivesse ressuscitado. Quando chegarmos no quinto alicerce, a gente vai dizer por quê. Por que Paulo fala se Cristo não ressuscitou? É vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então aí ele fez um link, ele juntou terceiro, quarto e quinto alicerce, num versículo só, né? Mas vamos nos deter então no quarto, ou na justificação, somente pela graça, por meio da fé. Irmãos, se nós quisermos compreender o panorama histórico da Reforma, nós precisamos andar uns séculos para trás. Nós precisamos passar pelo período chamado da teologia escolástica. Você já ouviu falar nisso? Teologia escolástica, ela teve o seu clímax nos séculos 14 e 15. Início do século, ou melhor, final do século 12 incluído. Porque nós temos três personagens principais nesse período crítico da história da igreja, chamado de período escolástico. Por que esse nome, escolástico? A gente vai entender. E por que o Senhor precipitou então a reforma no início do século XVI? Não foi isso? 1517, Martinho Lutero escreveu aqueles seus primeiros escritos com relação a esses assuntos da justificação pela fé, né? 1515, ele prega aquelas 95 teses na catedral de Wittenberg, né? Então, início do século XVI. O que nós temos no século 14 e 15? A teologia escolástica. O que isso significa? Três expoentes principais durante esse período. Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e um indivíduo chamado John Duns Scotus. Eles estabeleceram como que três linhas escolásticas lá na época, as três principais escolas da teologia, então, escolástica. O tomismo, de Tomás de Aquino, esse escotismo, não confunda com o movimento dos escoteiros, viu? Escotismo, de João Duns Scotus, e o occamismo, de Guilherme de Ockham. Qual era a deficiência da compreensão de Tomás de Aquino? Diz a história que Tomás de Aquino, que escreveu aquela Suma Teológica, uma obra imensa de teologia, de diversos volumes, quando ele estava para morrer, ele disse ao seu amanuense, o seu escritor lá, queime tudo que eu escrevi. Ele não sabia a imitação de Cristo? Não, isso é Tomás Aquino. Tomás de Aquino. Isso é uma figura bem conhecida dentro do movimento católico por ser pré-reforma, né? Foi um dos expoentes maiores da teologia desses 20 séculos. Se você quiser depois leia um pouquinho sobre ele. Mas deixa eu procurar ajudar os irmãos num ponto. Tomás de Aquino, ele forneceu de alguma maneira a base para o movimento filosófico chamado de renascentismo. Renascença. O que o movimento da Renascença fez? Se vocês estudaram um pouquinho de história, vão lembrar. Esse movimento colocou o homem no centro. O centro da Renascença era o humanismo.
A Renascença partia do princípio que o homem tinha capacidade, pela sua mente, de compreender a verdade absoluta, a verdade universal. Ele poderia chegar a ela pela sua mente, porque a sua mente era um correspondente humano da verdade universal. Então, pela mente, o homem podia compreender a verdade universal. Esse era o princípio da Renascença. Sabe quem lançou o princípio da Renascença? Tomás de Aquino. Mesmo sem querer, sendo um teólogo. Sabe por quê? Olha a importância da visão bíblica correta, equilibrada, genuína. Tomás de Aquino, e esse elemento é importante para você guardar, ele tinha uma visão incompleta da queda. Ele entendia que na queda, a vontade do homem foi depravada. O homem se tornou depravado na queda. A vontade dele era uma vontade em rebelião contra Deus. Isso está correto, corretíssimo, né? Ele entendeu que os sentimentos do homem foram afetados. Mas ele dizia que a vontade ou o intelecto não foi afetado pela queda. Tomás de Aquino. Visão incompleta da queda. Então, essencialmente, qual a consequência da teologia de Tomás de Aquino? A razão substituiu a revelação. Razão e revelação ficaram em polos opostos. Não significa que Deus não use a razão no seu propósito como ele estabeleceu, como ele criou o homem. É claro que ele usa, né? A revelação de Deus deve encher a nossa razão. Ela fala o nosso raciocínio, a nossa mente é tomada. Paulo fala sobre a transformação da nossa mente, né? Transformar pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas isso é uma coisa, e dizer que nós podemos compreender as verdades universais através da nossa razão simplesmente desassistida, isso é humanismo. Então Tomás de Aquino, sem querer, ele forneceu a base para o movimento chamado renascentismo. E consequentemente o racionalismo, não é? Se você conhece a história filosófica, e consequentemente o iluminismo, os iluministas, não é? Dentre os quais, um pouco mais tarde, René Descartes. Lembra da frase clássica de Descartes? Penso, logo existo. Todas as coisas foram limitadas à razão, né? Tem uma doutrina chamada racionalismo cristão, que é uma doutrina diabólica, que é espiritismo. Você não conhece? Então, foi Tomás de Aquino que deu essa ideia do racionalismo? Tomás de Aquino lançou os fundamentos dessa compreensão. Então não vamos colocar Tomás de Aquino como pai de todas as heresias, né? Mas ele, sem dúvida, lançou esse fundamento por causa de ter uma visão incompleta da queda, né? Agora, claro que nós não vamos jogar pedra no Tomás de Aquino, porque ele trouxe, aí você vai ter que estudar a história melhor, você vai ver que ele trouxe pontos importantes, relevantes na compreensão teológica. Quando você fala na questão que o esposo que não compreendeu a queda total, no sentido do visão incompleta da queda. Visão incompleta da queda com relação ao intelecto, está na parte da alma. A alma, ele achava assim que a alma não tinha sido. Não, a alma não, porque a alma se compõe essencialmente desses três elementos: a mente ou intelecto, a vontade, a capacidade volitiva de escolha e os sentimentos. Então, ele achou que só o intelecto não foi afetado. Mas foi afetado. Não foi afetado. Ele achava que não foi afetado. Pela queda, o intelecto. Certo? Só o intelecto. O restante da alma ele entendia que foi afetado, né? Porque é mais fácil entender que as outras partes foram afetadas. Porque olha aí a vontade do homem, olha o que o homem faz, o homem mata, o homem faz isso, a vontade dele é depravada, ele caminha dessa maneira, não é? Mas ele entendeu que na mente do homem, a capacidade de conhecer a verdade absoluta, né, ou Deus, foi mantida. Então a razão ocupou o lugar da revelação. E como ele foi uma figura magistral nesse período, ele, sem querer, lançou base para o iluminismo, para o racionalismo, para a renascença, o movimento renascentista, que tinha o homem como o centro, tudo partia do homem, né? Então, essas três correntes teológicas aí, essas três escolas, elas tinham essa ênfase: a razão assumiu o lugar da revelação. Então, o que aconteceu com relação à reforma? Martinho Lutero veio dar uma rasteira nesses três ao mesmo tempo. Martinho Lutero veio dizer que o homem é totalmente escravo. Lembra daquela literatura clássica dele do período da Reforma? Nascido escravo. Nascido escravo.
O homem nasceu escravo. Ele escreveu contra Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreveu um tratado concernente ao livre-arbítrio. Erasmo de Roterdã queria colocar o livre-arbítrio do homem como que seja a coisa então mais fundamental e mais importante. E Martinho Lutero escreveu o livre-arbítrio, um escravo. Mostrando que o homem foi escravizado. Né? Então, a importância da reforma foi exatamente isso. Mostrar que o homem é incapaz para com Deus. A mente é incapaz, a vontade é incapaz, os sentimentos são incapazes, o corpo está morto, o espírito está completamente corrompido, né? Alienado, como diz a palavra, morto, delitos e pecados. Então a morte atingiu o espírito, a alma, corpo do homem, não deixou nada de fora. Né? Esse era o ensino básico, fundamental da reforma. Então a visão bíblica da queda é muito importante, não é? Porque se você tem uma visão parcial, a redenção também tem que ser parcial. Voltando lá ao passado, um dos pais capadócios dizia assim, se não me engano, Basílio Grande, ele disse assim contra Apolinário, na época, ele dizia, o que o Salvador não assumiu, ele não pode salvar. Se o Salvador não tem espírito humano, ele não pode salvar o espírito humano. Se o Salvador não tem alma humana, mente, vontade, emoções, ele não pode salvar a alma humana. E se o Salvador não tem corpo humano, ele não pode salvar o corpo humano. E é essa a verdade bíblica. O que ele não assumiu, ele não poderia salvar, mas ele assumiu tudo. Ele tem espírito, alma e corpo. Né? Então, a gente precisa desse prelúdio da reforma para nós compreendermos o que foi a reforma, o impacto que foi. Agora, os irmãos, imagine Deus levantando um homem, Martinho Lutero, quando tinha 17 anos, um frade, quando tinha 17 anos de idade, antes de entrar para o convento, sabe o que aconteceu com Lutero? Ele passou uma crise enfrentando uma tempestade literal. Ele estava caminhando por um campo e a tempestade se armou. O céu fechou, relâmpago para tudo quanto é lado, e ele achou que ele ia morrer, fuzilado ali naquele campo. Então ele se jogou no chão e ele fez uma promessa, que ele se entregaria ao serviço de Deus, a um convento, fez uma promessa lá a Santa Ana, que ele se entregaria ao serviço de Deus se a vida dele fosse preservada naquela tempestade. E quando a tempestade passou, foi isso que ele fez. Ele entrou para o convento. 17 anos. Diz a história que até os 21 anos, a mente de Lutero, a consciência de Lutero era extremamente sensível com essa questão de pecado. Ele entendia, quanto mais ele se afligia, ele chegou a dormir no frio, deitado na sua cela, no chão, para purgar os seus pecados. Martinho Lutero. E quanto mais ele se esmerava nas obras que ele podia fazer, segundo ele registra, mais ele se sentia condenado e desaprovado por Deus. E uma vez na sua história ele foi fazer uma visita a Roma. E quando ele chegou a Roma, essa viagem empolgou extremamente Lutero. Ele achou que lá então ele ia chegar na porta dos oráculos de Deus. E quando ele chegou a Roma, ele se decepcionou totalmente. Ao ver uma vida leviana, uma vida descomprometida, daqueles que se julgavam pais na igreja. E Lutero volta de Roma completamente decepcionado. Então, irmãos, durante esse período foi quando o Senhor falou mais profundamente ao coração dele. E ele então foi orientado pelo seu mentor, como era chamado, naquele convento onde ele estava internado, Johann von Staupitz. Esse era o mentor de Lutero. Ele orientou Lutero a estudar a carta de Romanos. Ele diz, Lutero, você anda muito atormentado com essas questões mais religiosas. Eu vou deslocar para você para um contexto mais acadêmico. Então você vai estudar a Epístola aos Romanos e você vai ministrar para os colegas aqui nessa universidade de Wittenberg. Então Lutero começou a estudar a Epístola aos Romanos. E quando ele começa a estudar Romanos, o céu se abre. E ele vê então que o homem, segundo Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem entenda, Romanos capítulo 3, veja a mente, não há quem entenda, a mente foi incluída na queda, e não há quem busque a Deus, a vontade também foi afetada. Lutero viu claramente, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Palavra de Romanos 3. Desconheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando Lutero lia aquilo, o véu ia se rasgando. E quando ele chegou então no capítulo 5,
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, como que o véu do santuário tivesse rasgado na mente de Lutero. Então ele levanta a sua voz e começa a pregar a justificação somente pela graça, por meio da fé. Independente do que o homem é e independente do que o homem faz. Porque o homem não é nada, senão corrupto, e não pode fazer nada para ser justificado. Então aquela voz é levantada e o Senhor miraculosamente preserva a vida de Martinho Lutero. Muitas vezes de ser morto fora do tempo, né? Se é que podemos dizer assim, para que essa voz fosse preservada até o tempo de Deus e ele pudesse fielmente anunciar essas verdades. E ele teve uma compreensão tão clara da queda, inclusive com relação a si mesmo, que ele dizia assim: eu não temo o Papa e os seus exércitos, eu temo o Papa maior do meu coração, que é o meu próprio eu. Esse era Martinho Lutero. Então Deus levantou esse homem como o guerreiro da reforma. É claro que antes desse movimento houve a pré-reforma, quando Deus levantou homens para atuarem, né, de tal forma a preparar o caminho. Isso sempre acontece no mover de Deus. A pré-reforma foi tão importante quanto a reforma. Você se lembra que aquele professor, John Wycliffe, né, ele traduziu a Bíblia do original para o inglês e colocou a Bíblia disponível na mão do povo. John Wycliffe. Depois Deus levanta John Huss, lembra? John Huss viveu 100 anos antes de Lutero e foi queimado numa estaca por causa de verdades semelhantes. Ele entendeu a justificação pela fé. E eles queimaram John Huss na estaca. Sabe o que John Huss disse quando estava morrendo queimado? Huss significa ganso. Ele disse assim naquele dia: hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne e contra ele vocês não poderão. Luther, no alemão, significa cisne. 100 anos depois, então, nasceu Lutero. E Deus, então, levantou Lutero para solapar todo aquele império, né, constituído sobre essa heresia da justificação pelas obras e etc. Então, esse foi o momento histórico da justificação somente pela graça por meio da fé. Irmãos, esse é um alicerce da nossa pregação. Se nós não compreendemos claramente o lugar da justificação só pela graça por meio da fé, nós não temos evangelho. Nós de alguma maneira iremos nos gloriar em obra humana, em caminhos humanos, em técnicas humanas, em moral humana, em reforma humana. Ao invés de pregar regeneração, nós vamos pregar reforma, não é? Nós vamos colocar testemunho na frente de vida. Nós vamos ser lanterneiros espirituais, né? O carro chegou batido, vai dizer: não, peraí, onde você amassou? Você está precisando só de um retoque aqui, um retoque lá, muda essa maneira de pensar, muda essa maneira de agir, fazendo lanternagem espiritual, não é? A justificação pela fé é uma verdade que decreta que o homem é um acidentado, é um carro batido que teve perda total, né? A única capacidade agora é um carro novo. Dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo. E porei dentro de vós o meu espírito, disse o Senhor lá em Ezequiel, né? Então o Senhor usou de forma muito especial Lutero para passar uma rasteira nos escolásticos e da mesma maneira no catolicismo romano estabelecido, né? Com essa verdade tão gloriosa, verdade fundamental da justificação somente pela graça por meio da fé. Qual a consequência? Capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz que Lutero tanto procurava. Procurava deitando no chão nu, procurava afligindo o seu corpo, procurava... A história diz que ele possivelmente tenha morrido precocemente, naturalmente falando, porque sua saúde foi muito debilitada por causa da quantidade de jejuns e penitências que ele fazia, tentando se purificar e se aperfeiçoar diante de Deus. Irmãos, às vezes eu fico pensando como Deus prepara vasos. O que será que nós estávamos fazendo com 21 anos de idade? Lutero, com 21 anos de idade, estava atormentado na sua consciência, se debatendo com Deus, a justiça. Esses eram conceitos centrais para Lutero. Ele entendia que de alguma maneira Deus era justo, mas ele não era justo. E como que ele ia satisfazer essa justiça? Se ele não satisfizesse essa justiça, não valia a pena ele viver, porque no final das contas a morte ia encontrá-lo. E a morte era o final de tudo. Então ele precisava satisfazer essa justiça. E para satisfazer essa justiça, ele foi às últimas consequências. Então Deus moldou esse vaso
através ali da religiosidade. Deus foi moldando aquele vaso para que ele encontrasse plena libertação, aos 21 anos de idade. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas Romanos. Eu não sabia que ele era tão novo, mas depois, quando ele pregou as teses, ele tinha quantos anos? Em torno de 25 anos. Bem, muito novo. É. Então, esse seria o alicerce da justificação pela graça por meio da fé. O próximo alicerce, irmãos, ele está mencionado aí no verso 25 mesmo. Ressurreição. Seria então, nós colocamos como quinto, né? O Senhor foi entregue por causa das nossas transgressões, expiação, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ontem nós vimos um texto que eu queria repetir aqui. Vamos tentar nos concentrar aqui para tentar fazer esse link aí, desses três alicerces. Ontem eu li 1 Timóteo 3,16 que diz assim: aquele que foi manifestado na carne, você se lembra? Ele é eterno, ele não foi criado, ele foi manifestado na carne, porque ele é o verbo. Aquele que foi manifestado na carne foi, o quê? Justificado em espírito. Quando que o Senhor foi justificado em espírito? Quando o Pai o ressuscitou. Amém. Quando o Pai o ressuscitou, o Pai o justificou. Eu quero que você entenda, com cuidado o que eu estou dizendo. Jesus não precisa de justificação, irmãos, ele não é um pecador. É no sentido de plenamente aprovado como homem. A obra que ele fez foi cabal, foi definitiva, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, não é? Então, quando ele foi ressuscitado pela glória do Pai, aquilo foi a justificação de Cristo. Como que o Pai colocando o Filho numa vitrine, diante de homens, de anjos, de demônios, e dizendo: esse é o meu justo, esse é o meu justo, obediente até a morte, e que levou o pecado que não é dele, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Não é isso que Pedro fala? Então Jesus foi justificado em espírito. Depois Paulo continua lá, contemplado por anjos, porque ele foi ascenso e entronizado. E ele tem um nome que está acima de todo nome, como Paulo diz, né? Então ele foi ascenso e entronizado. Hebreus 8 diz assim: o essencial das coisas que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado à destra da majestade. Hebreus 8:1 com M maiúsculo. A destra da majestade nos céus. É lá que ele está. Um homem nos céus em glória. Não é? Então foi contemplado por anjos, entronizado. Depois diz, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, porque agora se refere ao seu corpo. Os muitos filhos que ele está conduzindo à glória. Por isso ele fala, grande é o mistério da piedade. Piedade lá significa semelhança com Cristo. Ele foi entronizado e nós estamos sendo transformados na semelhança com ele. E nós então seremos recebidos na glória no dia final, quando ele se manifestar pela segunda vez. Glorificado, não é? Então, a verdade da ressurreição, irmãos, ela é fundamental, porque ela, em primeiro lugar, significa a justificação de Cristo. Segundo 1 Timóteo 3,16, ele foi justificado em espírito. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Não é? Esse é o filho do Pai. Esse é o filho que fez a obra perfeita, não faltou nada. Por isso, antes lá na cruz, ele bradou aquele tetelestai, no grego, que significa tudo está consumado. Não é? Então, a verdade da ressurreição, em primeiro lugar, atesta a justificação de Cristo, a justiça de Cristo. Segundo lugar, a ressurreição atesta a nossa justificação. Porque agora vamos procurar compreender então. O que é justificação? Vou primeiro falar o que ela não é. Justificação não é uma mudança disposicional. Justificação não significa, em primeiro lugar, uma mudança disposicional. Que eu fui santificado, que foi me dado um novo coração, e são verdades consequentes. A justificação significa Deus declara o pecador justo. Como se nunca houvesse pecado. Como se nunca houvesse pecado. Deus declara justo o pecador. Onde está escrito isso? Romanos 3. Romanos 3 diz que quando Deus opera a justificação, baseado na obra de expiação, que é o outro alicerce, quando ele opera a justificação, baseado na expiação que Cristo fez,
Ele é tido por Deus justo, porque justo ele sempre foi, ele é justo, mas não só um Deus justo, mas também justificador. Lembra dessa combinação de palavras em Romanos? Ele é fundamental. A expiação de Cristo na cruz do Calvário, ela mostrou duas coisas. Que Deus é justo. Irmãos, porque se Deus não é justo, o que Cristo fez então na cruz? A cruz é prova de que Deus é justo. Porque Deus não pode ter compatibilidade na sua natureza com o pecado. E consequentemente não pode ter com o pecador, porque o pecado está dentro do pecador. O pecador é pecador por causa do pecado. Então Deus não pode ter comunhão com o pecador. Então quando Jesus vai à cruz, Deus é declarado justo, porque ele julga o pecado. Mas Deus também ele se mostra como justificador. Por quê? Porque ele julga o nosso pecado, ou o pecado como realidade espiritual, na vida de alguém que não tem pecado. Então isso provê para nós um caminho de justificação. É por isso que Pedro, 1 Pedro 3,18, diz que o justo foi entregue pelos injustos para nos conduzir a Deus. 1 Pedro 3,18. Como que nós podemos ser conduzidos a Deus? Porque o justo morreu pelos injustos, uma morte que não era dele, uma morte que era nossa. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não pecou, então por que ele morreu? Ele morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Não é? Então, a verdade da ressurreição, ela atesta a justiça de Cristo, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. E ela atesta a nossa justificação. Então, agora vamos compreender a justificação à luz de 2 Coríntios, capítulo 5. Abra, por favor, sua Bíblia. 2 Coríntios 5, 21. Texto extremamente importante. Qual foi a palavra que você usou que não é uma mudança? Disposicional. Disposicional, de disposição. Isso é santificação. A partir da justificação, nós somos santificados, não somos? E santificação é uma mudança disposicional. Disposição, alma, não é? Significa aí o que nós somos. Agora, justificação não é uma mudança interior. É isso que eu queria que os irmãos vissem em primeiro lugar. Justificação é uma mudança posicional. Posicional. Mudança de posição. O que significa? Nós, como pecadores, estávamos debaixo do quê? Da ira de Deus. E fatalmente seríamos julgados e condenados, porque Deus é santo. Ele não pode ter comunhão com o pecador nem com o pecado. Não é? Nós fomos mudados de posição. Qual posição que nós fomos colocados? Em Cristo, ou justos, justificados. Não é? Então, justificação é mudança posicional. A ela se segue a santificação. Qual é a prova testemunhal que nós temos que alguém foi justificado somente pela graça por meio da fé em Cristo? Essa é a vida dele. Está sendo transformado, irmãos. Existe um convertido que não é transformado? Isso não existe, não é? E isso é uma mudança disposicional. Mas justificação é uma coisa, santificação é outra coisa. A Bíblia ensina as duas verdades. Agora, a santificação necessariamente tem que seguir-se a justificação. Claro, não é? Senão não houve realidade, tá certo? Mas para efeito de compreensão nós precisamos separar. Muito. Olha só, então vamos entender 2 Coríntios 5, 21. Quem é esse aquele do versículo 21? Jesus. Só você ler o contexto do verso 20 vai ficar muito claro. Em nome de Cristo, pois, final do verso 20, vos rogamos que vos reconcilieis, porque nós éramos inimigos, vos reconcilieis com Deus. Agora ele coloca aquele, esse ato acraseado, aquele, está se referindo a este Jesus, aquele Jesus que não conheceu o pecado. Isso está correto? Ele não é o verbo eterno de Deus? Ele não é Deus? Quando ele se fez carne, ele se fez pecador? Sim ou não? Claro que não. O que diz 1 João 3, verso 5, para ilustrar aqui Coríntios? Ele se manifestou, veja bem, de novo a palavra manifestou, como Timóteo, agora João usando. Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Então, aquele que não conheceu o pecado, o que aconteceu com esse aquele? Ele, quem é esse ele? Deus. Ele o
fez pecado. Agora, tomar cuidado com essa palavra. Estude essa palavra. Compreenda esse versículo. Você vai ver muito claro, não é só por ele não, por todo o contexto bíblico, que Jesus não se tornou pessoalmente um pecador na cruz. Repetindo também o que eu coloquei ontem. Ele sempre foi e sempre é o Cordeiro de Deus. Mas na cruz, ele carregou sobre. Sobre é uma ênfase extremamente importante. Não é em, é sobre. Pedro fala lá na sua epístola que ele carregou no madeiro, sobre o madeiro, os nossos pecados. Como que o pecado, como realidade espiritual, foi colocado como uma coberta, para que nós entendamos, sobre Cristo. Então, na cruz, ele foi julgado, o Cordeiro de Deus, como sendo a serpente. Aquela comparação que ele fez em João capítulo 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado. E agora, o Filho do Homem é a serpente? Não. Como que ele foi apresentado no capítulo 1? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele foi julgado com o nosso pecado sobre ele. O justo, pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Cuidado com a expressão que diz, Jesus encarnou o pecado na cruz. Jesus não encarnou pecado nenhum. Ele carregou o pecado sobre Carregou sobre si, não em si. Senão ele teria que se tornar pecaminoso. O pecado nunca entrou dentro dele. Nunca. Foi julgado sobre ele. O Santo de Deus. Né? Então, ele o fez pecado por nós, para que nele, veja só, nele, se ele tivesse encarnado o pecado, nós não poderíamos ter nele sido feito justiça de Deus. Não é? Mas é porque ele é o justo, é que nós podemos nele ser feito justiça de Deus. Ele nunca deixou de ser o justo. Claro. Baseado na mesma verdade. O salário do pecado é a morte. Então os grilhões da morte iriam retê-lo. Né? Nós também compartilhamos um pouquinho disso ontem, tá certo? Então ficou claro que a justificação? Justificação é uma maravilhosa mudança de posição pela graça de Deus, operada lá 2000 anos atrás na cruz histórica de Jesus Cristo, que nós chegamos a participar dela pela fé. O que significa o verbo pistes no grego? Fé, crer, pistes. Unir-se a. O que é fé? É uma realidade espiritual que nos torna participantes de Cristo. Isso é fé. Se você quiser usar uma outra frase, fé é união com Cristo. Quando nós falamos assim, eu creio em Cristo, eu estou dizendo assim, eu estou unido a Cristo. Eu não tenho preocupação em me salvar, eu tenho um Salvador fora de mim. Eu não tenho preocupação em me aperfeiçoar. Eu vivo uma vida unida a Ele e Ele trabalha a sua santidade em mim. Cristo formado em vós, como Paulo diz. Crer em é unir-se a, é lançar-se sobre, é o sentido dessa palavra no original. Confiar em, né? Por isso nós somos salvos pela fé. Nós deixamos de confiar nas nossas obras. Nós deixamos de confiar em intelectualismo, deixamos de confiar em moral, deixamos de confiar em filosofia, deixamos de confiar em boas obras e passamos a confiar em um Redentor fora de nós, que fez uma obra objetiva numa cruz há 2000 anos atrás. Então, salvos pela graça, por meio da fé. Graça, porque Ele operou aquilo lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Fé, porque hoje, vivendo 2000 anos depois, nós podemos ser unidos a Ele, porque fé é união. Como que nós sabemos que estamos unidos a Ele? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus. E porque a palavra de Deus assim o declara. Então nós temos um testemunho interno e um testemunho externo. O Espírito e a palavra. Então nós temos segurança, né? Por isso justificação pela graça por meio da fé, né? Então, irmãos, esse texto de Coríntios vai nos ajudar muito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o cobriu lá com o nosso pecado, fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu já citei, mas eu não queria que você perdesse de vista aquela expressão de Romanos 3. Talvez seja bom os irmãos abrirem, para não perderem de vista esse contexto tão rico sobre a justificação. Vamos olhar com mais calma esse texto? Romanos, 3:21.
Olha, irmão, que escrito mais maravilhoso essa epístola. Nos versos 10 a 18, você sabe que Paulo está citando salmos, né? Cita o Salmo 14, cita o Salmo 5, falando que o homem está completamente depravado. Na mente, na vontade, como já citei, não é isso? E olha o que ele faz no verso 19, vamos começar dali. Romanos 3,19, com muita atenção, para compreender a justificação. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Por que Deus deu a lei? Para que se cale toda a boca. Você está vendo aí o propósito da lei. Em outro texto ele diz assim, pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Da salvação? Não. Do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sabe o que a lei de Deus faz? Coloca um espelho na nossa frente e fala assim, olha como você é feio. A lei serve para isso. Gálatas, Paulo fala assim, a lei nos serviu de aio, paidagogos no original, pedagogo, nossa palavra em português, significa um instrutor de ignorantes, um instrutor de crianças, um pedagogo. A lei nos serviu de pedagogo para nos conduzir a Cristo, porque ela não tem finalidade em si mesma. A lei é um aio para nos mostrar o nosso pecado e a nossa necessidade de um Redentor santo, perfeito, que não somos nós. Então a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, isso é Gálatas, a fim de que fôssemos justificados por fé. Esse é o texto de Gálatas 3. Então olha quão importante é esse assunto da justificação, né? Então, continuando. Ora, tudo que a lei diz, para os que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Está muito claro. Visto que ninguém será justificado. Os irmãos imaginem Martinho Lutero lendo isso. Versículo. Ele estava completamente, esse é 3:20, ele estava completamente desesperado, buscando satisfazer a justiça de Deus. Então ele se depara com essas palavras. Perfeita libertação, né? Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora, continue prestando atenção. Mas agora, esse mais agora de Deus, onde ele aparece, ele é maravilhoso, né? O mais agora lá em Efésios tem também. Lá fala, ele vos deu vida, estando vós mortos, delitos e pecados. Lembra aquele texto, Efésios 2? Depois fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e por aí ele prossegue. Então aqui também tem um mas, né? Mas agora, sem lei, porque Jesus nem mesmo era descendente de Levi, era descendente de Judá. Teria porque não tinha nada a ver com a lei. Ele não era sacerdote, ele não entrou no templo, nem no santuário, né? Ele entrou no santuário eterno, do qual o terreno é figura do verdadeiro. Então, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus que se manifestou? Lembra que essa palavra se manifestou, como aplicada a Cristo, ela é muito bonita, né? Citei aqui vários textos que ela aparece. Se manifestou, porque ele não foi criado, porque ele é eterno. Então nele se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus não é um atributo. A justiça de Deus é uma pessoa, é o seu Filho. Então, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Onde esse texto mostra isso? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Não só porque todas as escrituras do Velho Testamento se resumem nessas duas palavras aí. A lei, Pentateuco e os profetas. Toda a lei e os profetas apontavam para Cristo. Está certo isso? Mas não só isso. Não só isso. Porque aquilo lá era o período veterotestamentário. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Quem que estava lá? Hein? E o que ele significa? E o que ele significa? A lei e os profetas. Então Jesus não é testemunhado pela lei e pelos profetas apenas quando olhamos as escrituras do Velho Testamento que falam dele. Mas ele foi testemunhado pela lei e pelos profetas lá no Monte da Transfiguração. E quando você vê a lei e os profetas, um de cada lado, Moisés e Elias conversando com ele, segundo Lucas 9, se você ler a narrativa, lá diz qual que era o assunto deles, que eles conversavam. Lá diz que eles estavam conversando a respeito da sua partida, que ele deveria cumprir em Jerusalém. Que coisa maravilhosa. Moisés e Elias, num diálogo com o Verbo Divino, encarnado, falando sobre a obra que ele ia cumprir na cruz do Calvário, para o qual Moisés e Elias apontaram todo o tempo lá da história veterotestamentária. Por isso que lá naquele monte aquela voz é ouvida. Este é o meu filho, e os dois desaparecem de cena. Sem lei se manifestou a justiça de Deus.
este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Não vão ouvir Moisés, não vão ouvir Elias, vão ouvir a ele, porque ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, que é o próprio Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo. Talvez a tradução melhor aqui da preposição grega seria de Jesus Cristo. A fé de Jesus Cristo, porque a fé também não é um atributo. A fé que nós hoje viemos a participar é a fé dele. Gálatas, Paulo usa a mesma expressão. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. E não no. É a fé dele que está em nós, porque ele está em nós. A fé do Filho de Deus, que a mim me amou e se entregou por mim, né? Então, justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo. Ou em, não estaria errado colocar em, né? Mas o de é mais preciso. Para todos. Agora veja o que está aqui entre colchetes, pelo menos na minha tradução. E sobre todos. Está vendo a questão posicional? A questão de justificação fala do sobre. Nós continuamos aqui no que nós somos sendo pecadores. Ou será que nós não somos mais pecadores? O que os irmãos acham? Somos ou não somos? Claro que nós somos. 1 João diz, se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso. E sua palavra não está em nós. Nós temos cometido pecado, sim. Seja em motivação, em intenção, em pensamentos. Nós temos cometido pecado. Nós cometemos pecado todo dia. Não é? Se dissermos que não, fazemos Deus mentiroso. Nós não queremos cometer pecado? Não queremos. Nós cometemos sem querer. Não é? Porque nós estamos em processo de santificação. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nossa alma. Não é? Então, justificação não fala de santificação. Justificação fala de mudança de posição. Não depende que eu cometo pecado, não cometo pecado. Não depende. Depende que eu fui unido a Cristo e estou debaixo da justiça de Deus em Cristo. E quando Deus olha para mim, Ele vê a Cristo como uma cobertura. Lembra aquela figura tão bonita que é colocada sobre aquela ovelha que perdeu o seu filhinho, né? O filhotinho, e aí a outra colega lá, a outra ovelha também teve filhos. E aí morre o filho de uma e morre a mãe dos outros, né? Trocado aí, morre a mãe daqueles filhotes do primeiro grupo e morre os filhotes dessa mãe de cá. Então, o que o pastor tentou fazer? Ele tentou pegar os filhos que estavam sem mãe e colocar na mãe que estava sem filhos. Estão entendendo? A ovelha rejeitava. Ela empurrava com o focinho, ela não dava mamar. Porque ela não sentia o seu próprio cheiro naqueles carneirinhos. Aí o pastor acordou para uma ideia. Ele pegou os filhotes que morreram, tirou a pele deles e colocou a pele dos mortos nos filhotinhos vivos. Aí a mãe aceitou e deu mamar. Porque ela sentia o seu próprio cheiro. Ela se identificou. Isso fala da nossa justificação em Cristo. Nós fomos aceitos por Deus por causa do cheiro do Filho. Aleluia! Nosso cheiro nunca seria aceito. Deus nos colocou em Cristo. Então Ele nos cobriu com a justiça de Cristo. Então nós podemos ser um aroma suave para Deus. Ele nos aceitou. É onde Paulo usa a palavra adoção de filhos. Não é? Nós fomos adotados na família de Deus. Então quando Ele olha para nós, Ele não cheira o nosso cheiro. Nosso cheiro é um fedor. Paulo fala assim, eu sei que em mim, quem está falando é o apóstolo Paulo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E por que ele pode se gloriar logo em seguida em Romanos 8, ou no final do 7? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é por causa disso. Ele está concluindo o assunto da justificação. Olha lá. O último versículo do capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é? Porque agora nós fomos cobertos, usando a metáfora, com a pele do Cordeiro. Deus, quando olha para nós, vê a Cristo e sente o cheiro de Cristo. Sabe onde está escrito mais? Efésios. Abra lá. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 6. Olha a figura da metáfora que eu usei, bem exemplificada aí, olha. Está dizendo no verso 5 que Ele nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Olha aí, a adoção de filhos. Nós não éramos filhos, nós éramos estranhos.
mas Ele nos adotou. Por meio de quem? De Jesus Cristo, né? O que mais? Segundo o bom prazer, o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha aí, amado com letra maiúscula, né? Nós somos aceitos no amado. Então, quando ele diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, nós podemos ouvir o eco dessa voz, porque nós estamos no amado. Então, essa voz é nossa também. Por isso, quando o Senhor foi ensinar os discípulos a orar, a primeira palavra que ele usa na oração, chamada dominical, é Pai Nosso. Porque ele queria enfatizar para os discípulos que ele estava introduzindo a eles numa relação que ele sempre experimentou toda a eternidade, né? Pai, não é isso? Pai Nosso. Quando ele aparece ressuscitado naquele jardim, Maria Madalena confunde ele com o jardineiro, se lança aos pés dele, abraça ele, lembra? Em João 20, a Maria. Aí ele fala assim, mulher, não me detenhas. João 20, 17. Ele diz, mulher, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele mostrou que há uma relação exclusiva. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Há uma relação exclusiva, onde nós nunca vamos penetrar. É a essência da Trindade. Mas ele continua, ele não para ali. Ele fala, mas vai dizer aos meus irmãos, qual era a mensagem lá que ele mandou? Subo para o meu Pai e o vosso Pai. Agora ele complementou. Antes era só o Pai dele, agora é também o nosso Pai. Para o meu Deus e para o vosso Deus. Então Efésios diz, nós fomos eleitos, incluídos, né, no amado. Então, irmão, nunca olhe para você e procure sentir seu cheiro. Porque nós podemos ser justificados somente pela graça, por meio da fé, nós podemos tentar desenvolver a salvação ou a santificação pelas obras. Esse foi o erro dos Gálatas. Paulo falou, olha, quando eu preguei para vocês, Gálatas, Jesus Cristo foi exposto ante os vossos olhos como crucificado. E agora vocês começaram no Espírito e querem se aperfeiçoar na carne? Então nós sempre teremos essa tendência de achar que fazendo isso, fazendo aquilo, nós seremos mais santificados. Nós precisamos entender que santificação é uma pessoa, não é coisa que fazemos. Santificação é Cristo. Quanto mais dele eu tenho, mais santificação eu tenho. Agora é óbvio que existem meios dos quais eu posso fazer uso, né, para que Cristo seja formado em mim. Ler a Bíblia, orar, reunir com os irmãos, ouvir a palavra, ler bons livros que me ajudam na compreensão da palavra, não é? Mas não vamos confundir os meios de graça com a própria graça. Nós sempre tentamos colocar as coisas aí no lugar errado por causa da nossa deturpação, né? Santidade é Cristo. Cristo nos justificou, Cristo nos santifica, Cristo nos glorifica. Paulo aos Coríntios diz assim, Ele se nos tornou da parte de Deus. 1 Coríntios 1:30. Ele se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele. O texto está dizendo que Ele é santificação, Ele é justiça, Ele é redenção, Ele é sabedoria. Tá certo? Então, nós estamos onde? Romanos, né? Vamos voltar lá? Romanos 3. Romanos 3, nós paramos no 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher nesse aspecto aqui, né? Não há distinção, porque todos pecaram e carecem. Olha que texto lindo. Não apenas da graça, do perdão. A gente contrapõe pecado a perdão, não é? Vê quanto é importante você estudar a Bíblia com cuidado, não é? A gente contrapõe pecado com perdão. Quem pecou não precisa de perdão? A Bíblia não. A Bíblia contrapõe pecado à glória, porque a Bíblia vai no alvo. Os pecadores não precisam de perdão apenas. Os pecadores precisam de glória. Porque amártia, pecado no grego, significa errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Então você acha que se o seu filho sair de casa, como pródigo, e se misturar lá com o chiqueiro do porco, quando ele chegar, ele precisa apenas tirar o cheiro ruim? Ou ele precisa receber a roupa nova, sim, mas ele precisa do anel? Porque o anel fala de filiação e de herança. Propósito.
precisa de sandália nos pés porque ele não é empregado, ele é filho, né? E o novilho cevado precisava morrer, porque eles iam celebrar então aquela posição para aquele filho maltrapilho que voltou fedido, né? Porque a sua posição de filho não foi perdida, porque a posição não foi criada por ele, a posição nos foi dada em Cristo, né? Então, irmãos, pecado se contrapõe à glória. O Senhor nos redimiu em Cristo para nos conduzir à glória, participarmos da sua glória, seu caráter, seu ser moral, né? E o verso 24 diz, sendo justo, como que nós participamos da glória? Sendo justificados, tá vendo? Glória é o propósito, justificação é o caminho. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção. Olha lá o terceiro alicerce, expiação. A base está lá. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs. A palavra aqui, segundo o original melhor, é manifestou. A quem Deus manifestou no seu sangue como um lugar de propiciação. A palavra grega aqui, hilasterion. É a mesma tradução da palavra propiciatório lá do hebraico caporé, lá de Êxodo. Hilasterion, aquela lâmina que cobria a arca, o propiciatório. Deus propôs a Jesus como lugar de propiciação. Você sabe o que Paulo está falando? Que só há um lugar onde nós podemos encontrar Deus. É na lâmina de propiciação, do qual aquela do Velho Testamento era a figura, que se chama Cristo Jesus. Ele é o hilasterion, palavra usada aí, lugar de propiciação, ponto de encontro. O único ponto de encontro entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Na minha versão aqui no versículo 23, fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso. Verso e reverso da mesma palavra no original. Estão destituídos, exatamente por isso estão carentes, necessitam. Né? Compreendeu? Pecaram, estão destituídos, ou pecaram e carecem, exatamente porque foram destituídos. Né? Essa comunhão, desse relacionamento com Deus, tá certo? Então, propiciação aí se refere àquele propiciatório do Velho Testamento. Jesus é o propiciatório, é o lugar de encontro. Né? Por quê? Por ter manifestado Deus a sua justiça. Olha aí a frase, linda, né? O que aconteceu na cruz. Deus foi declarado justo e também justificador. Né? Então, por ter manifestado a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. Outra palavra importante, olha, punição. O pecado tem que ser punido porque Deus é santo. Ele não pode fechar o olho e falar, eu vou deixar passar. Né? Se Deus pudesse fazer isso, esse universo ia ter uma implosão cósmica. Porque Deus ia deixar de ser Deus. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, quando ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, o verso 26 vai dizer que ele tinha em vista alguma coisa. Olha que linda expressão. Tendo em vista, verso 26. Ele tinha em vista o Filho que se faria carne. E os pecados de todos os santos do Velho Testamento foram expiados na cruz do Calvário. Amém. Tanto os do Velho quanto os do Novo Testamento. Por isso, a cruz é o centro da história. Não apenas é o centro na Trindade, mas é o centro na história. Por isso Deus, na sua soberania, determinou que a nossa contagem de tempo não fosse antes de Buda e depois de Buda. Né? Nem antes de qualquer líder, mas AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Que ele é o centro, não só da eternidade, como da história. Né? Então, tendo em vista a manifestação da sua justiça, justiça de Deus, no tempo presente, para ele mesmo ser justo por causa da sua santidade e justificador por causa do seu amor. Essas duas palavras trazem uma expressão linda daquelas duas definições da essência de Deus em 1 João. Deus é luz, 1 João 1,5. E Deus é amor, 1 João 4,8. Porque Deus é luz, ele manifestou sua justiça, julgando o pecado na cruz do Calvário. E porque Deus é amor, na mesma cruz, ele manifestou sua misericórdia, redimindo o pecador. Ele morreu para que nós não morrêssemos. Ele morreu para que nós fôssemos reconciliados. Né? Então os irmãos veem aí os dois lados da cruz. Né? Verdade e amor, ou santidade e amor. Deus justo e justificador, daquele que tem fé em Jesus. Aí Paulo fala assim, onde está, pois, a nossa arrogância? Onde é a nossa jactância? Né? Mesmo depois de convertidos. Sabe, irmão, a soberba,
ela é um pecado espiritual insidioso. Ele é tão terrível que Davi fala nominalmente a respeito dele naquele salmo tão lindo, que ele fala da criação, Salmo 19. Ele fala no início da criação, depois ele fala da palavra de Deus, contrapondo aquelas duas galerias de arte de Deus, né? Seu universo e a sua palavra. Depois ele termina o salmo dizendo assim: da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Sabe por que grande transgressão? Porque soberba é o pecado de Lúcifer. Lúcifer se tornou o diabo, o adversário, por causa da soberba, segundo Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, a soberba no coração de Lúcifer fez com que o juízo de Deus se precipitasse sobre ele. A soberba está em nós. E na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, a soberba vai caminhando lado a lado. Ela vai falando para nós assim: você está ficando melhor. Você está se tornando mais santo. Você está vencendo os antigos pecados. As pessoas estão se aproximando mais de você. Você está sendo mais útil nas mãos de Deus. Essa é a voz da soberba. O Espírito Santo nunca fala isso. Só a soberba que fala isso, né? Essa voz nunca é do Espírito Santo. Então, irmãos, quando Paulo fala sobre justificação, em Romanos 3:27, ele fala: onde está a jactância? Como dizendo: olha lá onde você começou. Olha lá quem você não é apenas era. Não coloca essa palavra no passado, não. O Espírito Santo diz assim: olha para a cruz e veja quem você é. Porque você não mudou. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nós não mudamos. Santificação não é lanternagem. O que aconteceu é que uma outra pessoa veio viver dentro de nós. E na medida que essa pessoa vai sendo entretecida nessa urdidura e trama do nosso tecido interior, nossa alma, então essa pessoa vai ganhando vitalidade. O bebê da manjedoura passa a ser o Cristo da cruz. Isso é santificação. Então, quando nós fomos regenerados, a vida de Cristo veio habitar em nós, mas é um bebê na manjedoura. À medida que ele vai crescendo, então o Espírito de Cristo vai se revelando às nossas vidas. Lembra daquele clássico tão lindo, editado aqui pela editora do nosso irmão Gerson, de Andrew Murray? Humildade, a glória da santidade. Se há santidade real, a glória da santidade é demonstrada em um elemento: humildade. Sabe o que é humildade? Não é eu olhar para mim e me considerar menor do que os outros, porque a humildade nem mesmo olha para si mesma. Humildade vem da palavra humus, que significa terra. Humilde é aquele que anda prostrado, sabe que ele é nada, que ele tem nada e que ele pode fazer nada. Esse é humilde. Esse é o Espírito de Cristo, né? Eu sou nada, eu tenho nada, eu posso fazer nada. Por isso o Senhor falou: sem mim, nada podeis fazer. Né? Esse sem mim é o que faz toda a diferença. Mas a soberba é insidiosa. Ela vai falando. Então Paulo pergunta assim: onde está a jactância? Onde está a arrogância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aí ele conclui seu argumento aí, na verdade, até o final do capítulo 4. É um longo texto, né, sobre justificação. Capítulo 3 e 4 inteiros. E aí ele encerra esse assunto. Nós temos aí mais uma meia hora. Eu vou procurar passar mais panoramicamente agora. Esses pontos que nós tocamos, eu creio serem necessários, que a gente abordasse de forma um pouco mais, né, microscópica. Ainda que um tanto panorâmica. É assunto demais, né? Para você estudar, para você mergulhar, para você ir atrás. Você vai ser recompensado, eu te garanto, né? Mas os outros que faltam, eu vou passar de forma então mais sintética. Seria ressurreição, quinto alicerce, Espírito Santo. Veja que segue uma ordem. Não haveria descido o Espírito Santo sem a ressurreição, né? Depois, a verdade a respeito da igreja, do corpo de Cristo. Esse é o sétimo alicerce. Eu vou repetir. Eu vou repetir todos eles aí para você conferir. E o último, não poderia deixar de ser a parúsia, a segunda vinda do Senhor, o retorno do Senhor. Então vamos passar os 8 agora. Primeiro, o ser de Deus e a Trindade. Encarnação,
Segundo. Terceiro, expiação. E lembra que eu falei que eles são como vértebras? Aqui do lado das vértebras não saem as costelas? Não é assim? Não saem as costelas? Debaixo de uma vértebra, você vai ter outras verdades paralelas. Por exemplo, dentro do terceiro alicerce, da expiação, você vai considerar a redenção, você vai considerar a reconciliação, certo? Você vai considerar a adoção de filhos. São verdades que estão incluídas aí na expiação. Irmãos, são termos que não são apenas teológicos, não, acadêmicos, não. São bíblicos e profundos. Você sabe o que é redenção? Precisava saber. Você sabe o que é reconciliação? Você sabe o que é adoção? Huios, tesia, esse termo no grego. São termos cheios de significado espiritual. São nossos. É depósito da igreja, né? Então, ser de Deus é a Trindade, encarnação, expiação, justificação somente pela graça, por meio da fé. Quinto, ressurreição de Cristo. Claro que nesse tópico está incluída a nossa ressurreição, óbvio. Não é? Nossa ressurreição é decorrente da dele, segundo o ensino de 1 Coríntios 15, o capítulo todo fala sobre esse assunto. É o capítulo mais importante sobre esse assunto em todo o Novo Testamento, 1 Coríntios 15. Então, ressurreição seria o quinto. O Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo de habitação, que constituiu a igreja um corpo, seria o sexto. Importantíssimo esse alicerce. Muita coisa falada erradamente a respeito do Espírito Santo, ênfases distorcidas. Abordagem do Espírito Santo como poder, como influência e não como pessoa divina que habita em nós. ênfase em dons e em ministérios mais do que na pessoa do Espírito. Coloca-se carisma na frente de caráter e o fazer na frente do ser. Então há uma necessidade de compreensão bíblica sobre esse assunto da pessoa do Espírito Santo e do seu lugar como aquele que é Senhor na igreja, o Espírito de habitação, né? E aí sim incluem as verdades de ministérios, de dons, serviços e etc, né? Seria o sexto. O sétimo, o corpo de Cristo. Consequência natural. Jesus foi ressuscitado, quinto. Derramou o Espírito Santo, sexto, no Pentecostes, e o Espírito Santo constituiu, tanto judeus como gentios, independente de qualquer coisa, um só corpo em Cristo, do qual ele é o cabeça. Então os irmãos vejam que é uma sequência de revelação, né? Então o corpo de Cristo, o sétimo, e o último, o que o corpo de Cristo aguarda? Simplesmente, nós não aguardamos ser melhores, nós não aguardamos nem mesmo que Cristo cresça em nós, Cristo seja formado em nós, isso é parte do processo. Nós aguardamos dos céus ao seu Filho, como Paulo fala em Filipenses, que ele ressuscitou dos mortos, não é? Pedro já na primeira mensagem lá do Pentecostes, ele já falou isso, na primeira e na segunda. Ele falou que os céus estavam recebendo Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, e que ele então voltaria e julgaria, né? Desde o Pentecostes, a parúzia, ou essa epifaneia, né? Essa manifestação da vinda do Filho é pregação apostólica. Então o oitavo alicerce seria a segunda vinda do Senhor. Agora então vamos passar, para a gente terminar, panoramicamente. Ressurreição é um assunto preciosíssimo, por isso ele é fundamento. 1 Coríntios 15, que é um capítulo com muita abordagem sobre a ressurreição, que eu citei, Paulo diz assim, que se Cristo não ressuscitou, irmãos, ele não ressuscitou incorporeamente, ele não ressuscitou misticamente. Algumas pessoas que compreendem isso assim, entendem que porque Cristo está na igreja hoje, na pessoa do Espírito Santo, a igreja está se tornando Cristo. Nós conversávamos isso com o irmão ali no intervalo. A igreja está se tornando Cristo. Então qual a consumação final do propósito de Deus? A igreja se tornar o Cristo. Cuidado com essa pregação. Porque Cristo é Cristo, a igreja é a igreja. Jesus Cristo é uma pessoa que foi ressurreta fisicamente, que tem um corpo que pode ser visto e tocado, corpo que tem as marcas mesmas que foram feitas sobre ele naquela cruz. Ele fez questão que Tomé tocasse e visse. Ele falou assim, um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Veja que ele não mencionou o sangue. Porque a vida da carne, da natureza humana, está no sangue. Quando ele derramou o seu sangue para a nossa redenção, ele ressuscitou com aquela obra consumada. Esse corpo espiritual não tem sangue, porque sangue é marca de vida humana.
terrena. Ele tem um corpo espiritual. Então ele falou, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Corpo que pode ser tocado, que pode ser visto, que pode ser apalpado. Ele ressuscitou com este corpo. E com este corpo ele foi ascenso e foi entronizado, e ele tem um nome que está acima de todo nome, nome sobre o qual debaixo do qual se dobrará todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, porque ele é uma pessoa. Agora, essa pessoa divina humana, Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele leva para dentro da essência de Deus algo que lá não havia. O que é? Natureza humana. Não é? Onde está a natureza humana de Cristo? Dentro da Trindade. A Trindade possui algo que ela não possuía. A Trindade, hoje, na pessoa de Cristo, no Verbo divino humano, possui humanidade. Em Cristo. Em Cristo. Então, a nossa confissão é que há um homem nos céus em glória. De todos os reinos, ele é o Senhor, como diz Filipenses. Porque Deus o exaltou soberanamente. Não, natureza humana glorificada. Não é natureza humana de sangue, como ele falou. Não é? Natureza humana simplesmente. Natureza humana segundo 1 Coríntios 15. Lembra que em 1 Coríntios 15 Paulo diz assim, não há corpo natural, se há corpo natural, há também corpo. Palavra lá de 1 Coríntios 15. Por isso que eu estou te orientando a estudar esse capítulo. Então Paulo diz assim, todos os seres têm os seus corpos, até os astros têm os seus corpos. Paulo fala lá. Né? E até entre esses astros há diferença de esplendor nestes corpos. O Sol tem um corpo, a Lua tem outro corpo e as estrelas têm outro corpo. Paulo fala isso lá. Massa, né? Corpos. E até entre corpos e corpos há diferenças de esplendor. Literalmente é isso que Paulo diz. E aí ele fala assim, da mesma maneira, há corpo espiritual e há corpo natural. Então quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo. Que tem as mesmas marcas do corpo com o qual ele morreu. É aquele mesmo corpo, não é um outro corpo. Ferido na mão, ferido nos pés, ferido no lado. Não é? Aquele soldado rasgou o seu lado, então ele pediu que as suas chagas fossem tocadas para que eles vissem que aquele corpo saiu da morte. E bom, seria um outro Jesus, uma outra personalidade, um outro homem. Não é? Foi aquele homem que entrou na morte, aquele homem que saiu da morte. Agora com o corpo glorificado, nós da mesma maneira. Hoje nós vivemos nesse corpo, nós temos uma personalidade e uma individualidade. Mas quando o Senhor Jesus retornar, 1 Coríntios 15, os nossos corpos serão transformados ou transfigurados. Agora você acha que a irmã vai se tornar o irmão? A irmã terá consciência de que ela é ela e de que ela foi redimida pelo sangue do Salvador. A nossa personalidade, qualidade de pessoa, nunca será perdida. Isso é despersonalização, não é ensino bíblico. Isso é ensino hindu. Isso é ensino budista. Eles creem que na medida que o homem vai sendo iluminado, lá pelos seus conceitos filosóficos, ele vai sendo divinizado. Até ele ser completamente espiritualizado. Quando ele chegar nesse nível, é como uma gota caindo no oceano. Tudo é H2O. Vai se perder, ele vai desaparecer na divindade. Esse é ensino hindu, ensino budista, ensino nova era. Nós nunca seremos personalizados. Qual a base bíblica para isso? Muita. 1 Coríntios 15, Apocalipse 22. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Ele tem uma face? Nós também temos uma face. Com a nossa face, nós veremos a sua face. Né? E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Sabe o que significa na Bíblia, suas frontes? Personalidade, irmão. Mais do que tudo. Por isso, Deuteronômio 6, o Senhor diz que aquela lei que ele deu ao povo deveria estar atada nas suas mãos e por frontal entre os seus olhos. Porque fronte na Bíblia denota personalidade. Você vai continuar sendo você, só que completamente redimido. Consciente de que foi redimido por aquele Salvador que agora você vê face a face. Adora, ama e serve. Nunca você perderá a consciência. Ele me amou, como Paulo diz lá, e a si mesmo se entregou por mim. Olha esse mim. Esse mim é pessoal. Esse mim nunca vai ser perdido. Né? Então nós viveremos por toda a eternidade essa consciência pessoal da nossa redenção, por causa da ressurreição de Cristo. Vou ler um versículo, a gente vai passar para o próximo alicerce também bem rapidinho. Filipenses 3. Olha que texto maravilhoso sobre isso.
Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria, no original cidadania, significa que nós somos paraquedistas, que foram jogados aqui de um avião celestial, e nós caímos aqui na Terra para viver um tempo aqui. Mas a nossa pátria, nossa cidadania está nos céus. Por quê? Porque nós nascemos do Espírito, nós nascemos do alto, como o Senhor falou para Nicodemos. Então onde que está a nossa origem? Está nos céus. Paulo fala aos Coríntios que aqui eles eram embaixadores. O embaixador sempre tem que estar fora do país. Não é isso? Então a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Ele não está despersonalizado. Ele é Ele. Aguardamos o Salvador. Quem que é Ele? É o Senhor. É o Senhor o quê? Jesus. Quando o anjo anunciou o nascimento dele lá em Mateus, diz assim, ele vai se chamar Jesus. Esse nome veio do céu. Não é? Significa Jeová salva. Ele chamará Jesus, é o nome humano dele, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então os irmãos vejam que ele não foi despersonalizado, é o Jesus mesmo, é o da manjedoura, é o da cruz, né? O Senhor Jesus Cristo. Aí diz o verso 21, o qual transformará, palavra interessante, transformará o corpo, transformará o nosso corpo de humilhação. Olha aí como Paulo se refere a esse corpo humano nosso, mesmo que redimido. É um corpo que ainda está vendido à escravidão do pecado. É um corpo que está sofrendo as consequências da morte, né? Olha aí a fraqueza física, olha aí o cabelo branco, olha aí o óculos, olha aí a muleta, não é? Isso é corpo de humilhação, ele está sofrendo decadência. Mas ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual, para ser igual. Palavra grega sum morphos, morfo, forma. Esse sum igual, morfo, sum, forma igual, sum morphos, para ser igual ao corpo da sua glória. Os irmãos conseguem pensar em algo melhor do que isso? Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, energia, eficácia, do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então estude esse alicerce também. Estude a ressurreição de Cristo e estude o assunto da nossa ressurreição com Cristo, né? Porque essa é a nossa esperança, irmão. É tudo que aguardamos. O Senhor se manifestar dos céus. E isso está tão próximo, né? Tão próximo. O Senhor está fechando o cerco dos tempos. Nós estamos vendo aí tudo confluindo para a manifestação desse homem da iniquidade primeiro, o anticristo, que nós não sabemos bem se o veremos ou não veremos, esperamos que não. Esperamos que a igreja seja arrebatada antes, mas pode ser que nós vejamos, né? Estejamos aqui durante esse tempo, e será um tempo difícil. Será um tempo em que talvez nós teremos que pagar a confissão da nossa fé de que Jesus Cristo é o único Senhor com o nosso sangue, como foi no início, né? Esse tempo se abrevia. Então que nós tenhamos convicção de quem nós somos e de onde nós pertencemos, para que nós possamos ter um testemunho claro, pleno, como aqueles irmãos do passado assistidos pelo Senhor tiveram, né? Quando tiveram que confessar para o anticristo da época, chamado César, né? O czar, o Senhor, que Jesus Cristo era o único Senhor. E pagando com as suas próprias vidas, porque não prestava o culto ao imperador, que era considerado divino. Eles não iam nesse culto, não queimavam incenso à estátua do imperador, e foram mortos por isso, né? Então ele diz que esse Senhor transformará nosso corpo fraquinho, corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, incluído nessas todas as coisas, está a morte. Porque ele subordinou a si a morte, ele vai livrar o nosso corpo da morte. Assim, num abrir e piscar de olhos, como diz 1 Coríntios 15. Nós seremos transfigurados, né? Então, irmão, esse seria o sexto alicerce. O sétimo, eu vou só citar. A igreja, o corpo de Cristo. Esse é um assunto de alicerce. Quanta coisa tem se dito em termos de igreja hoje em dia. Mas, irmão, o Senhor não nos deixou cegos nesse assunto, muito pelo contrário. A Bíblia dá parâmetros, visão, entendimento claro sobre a natureza da igreja. O que é a igreja. E detalhes, verdades acessórias, incluído nesse alicerce. Governo da igreja. Serviço da igreja, ministérios na igreja
não é? Verdades agregadas. Mas, em primeiro lugar, a natureza da igreja, o que é a igreja? Né? O que torna a igreja igreja? Para que nós tenhamos, então, uma visão neotestamentária da igreja, da casa de Deus. Isso é muito necessário nos nossos dias. Vai ter que voltar outro dia para explicar mais. A ideia é essa dessa vez. A ideia é só estimular o apetite. Para você. Não é estimular o apetite para eu voltar, não, viu? É estimular o apetite para você estudar. Hein? Como é que é? A ideia é estimular vocês para o estudo. Vocês estão aqui fazendo o quê? Estudando, né? Então, se vocês pegarem esse assunto, vocês vão ter a vida de estudo em torno desses alicerces. Toda a vida. E vão chegar à conclusão que estão nadando na praia. O marinheiro levou uma criança para conhecer o mar. Então o marinheiro chegou na praia e foram embarcar. Estava lá a escuna preparada. Aí o menininho chegou, aí quando ele viu de novo o mar, você olhou bem longe, você virou para o marinheiro e falou assim: ah, mas eu já conheço o mar. Aí o marinheiro olhou para ele e falou: pois é, meu filho, eu estou há 40 anos nele e não conheço o mar. A diferença é exatamente essa. Quanto mais novos nós somos nessa jornada com o Senhor, mais de alguma maneira nós achamos que estamos compreendendo, estamos entendendo. Né? E na verdade é entendimento real. Mas quanto mais nós entramos, mais nós vemos que as águas são profundas demais. Né? Essas riquezas insondáveis. Insondável. Riquezas insondáveis de Cristo. Mas Ele não nos deixou no deserto, às cegas. Ele nos deu a sua maravilhosa palavra. E nós podemos conhecê-lo e vamos fazer essa eternidade toda, né? Sem cessar. Então, a igreja é um outro assunto de alicerce importante. A natureza da igreja como sendo celestial, a igreja é celestial. Irmão, hoje a gente escuta a frase que dói o ouvido. Eu esqueci minha Bíblia na igreja. Não tem jeito de você esquecer a Bíblia na igreja, só você comer a Bíblia, né? Porque a igreja somos nós. Não é? A igreja é um corpo. A igreja não é uma estrutura, uma organização. Não é assim? Você escuta a frase dizendo assim: ah, aquele pastor fulano, ele foi para a cidade lá, ele abriu uma igreja. A igreja não abre e nem fecha. Coisas horríveis. Você não acha que o vocabulário tem que ser mudado? Hein? Eu vou te citar um exemplo. Pensa no teu nome. Como que você chama? Mateus. Tá? Imagina o nome do Mateus ou de qualquer um de vocês ser usado para coisas que absolutamente não são. Dizer assim: olha, o Mateus é o Mateus, aquele gaúcho que faz o curso lá no seminário, lá com os irmãos. Ontem à noite ele esteve aqui em Montemor e eu vi, ele assaltou essa loja aqui. Foi o Mateus. O Mateus que roubou essa loja aqui. Você não ia ficar nada feliz com isso, né? Então, o nome igreja, ele é precioso. Não estou dizendo para ninguém idolatrar a terminologia, mas estou dizendo que igreja é igreja. O Senhor falou: eu edificarei a minha igreja. É a menina dos seus olhos. Então cuidado como você usa esse nome. Não chame instituição de igreja. Não chame prédio de igreja. Não diga que você vai para a igreja, que você voltou da igreja. Né? Porque igreja não é isso. Você pode dizer: eu fui à reunião da igreja. Voltei da reunião da igreja. Mas não ir à igreja e voltar da igreja. Né? Porque esse não é o conceito bíblico de igreja. Então, irmão, um dos distúrbios que a filosofia fez nos nossos tempos foi essa ideia aí de Richard Foucault, desconstrucionismo. Richard Foucault diz que as palavras nada mais são do que portadoras de ideias. Mas essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é que as palavras são o que elas são. E elas têm valor em si mesmas. Então você deve usar as palavras corretas nos lugares corretos e da forma correta. Porque Deus dá muito valor à palavra. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a palavra. Por isso que é tão difícil pregar. Oi? Por isso que é tão difícil ministrar alguma coisa. Porque você pode usar uma palavra que muda todo o conceito. Sim, concordo plenamente. Paulo, quando recebeu aquela tremenda visão na estrada de Damasco, ele ficou 11 anos de boca fechada. Se nós recebêssemos aquela visão, a gente ia colocar uma outdoor e falar: agora quem quiser ouvir, vem cá, que eu tenho a visão celestial. Paulo recebeu a visão e ficou 3 anos na Arábia, ou melhor, 3 anos em Damasco e 8 anos no deserto da Arábia. 11 anos de boca fechada, para depois começar a pregar. Né?
E pregou aí mais 2 fases de 11 anos. 3 fases de 11 anos, a vida, o ministério de Paulo se dividem. Então, os primeiros 11 anos, calado. Segundo, 11 anos nas viagens missionárias. Terceiro, 11 anos, preso. Na primeira ele estava aprendendo, na segunda ele estava ensinando, na terceira ele estava se derramando para Deus. Porque o objetivo do Evangelho não é nos tornar mestres. O objetivo do Evangelho é nos levar a adorar aquele que nos redimiu. Então, na terceira fase de Paulo, ele estava preso, né? Se derramando por aquele e para aquele que o redimiu. Então, essas seriam as verdades sobre a igreja, a natureza da igreja. A igreja é celestial, a igreja é separada, a igreja é gloriosa, a igreja ela tem unidade em si mesma, porque o Espírito de Deus que habita nela é espírito de unidade. Cuidado de novo com essa palavra. A gente ouve expressões assim: precisamos promover unidade, vamos fazer unidade, vamos reunir junto, vamos fazer unidade. Unidade não é feita, não é promovida. Unidade é um fato espiritual que já existe entre todos aqueles que pertencem ao Senhor. Nós é que temos problema com o assunto da unidade, por sermos divididos. Nós tendemos a quebrar a unidade. O que nós podemos fazer é quebrar a unidade. Promover nós não conseguimos, porque ela já existe. Por isso, em Efésios, Paulo fala que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele não diz criar, ele diz preservar. Você é um comigo, quer você queira, quer não queira. Porque em nós habita o mesmo Espírito e nós temos o mesmo Salvador. Então nós precisamos aprender a andar juntos, mesmo que discordemos em verdades que não são essenciais. Nós não podemos discordar nos fundamentos, porque fundamento é fundamento. Se alguém discorda de fundamento, ele está discordando da Bíblia. Aí é heresia. Mas nós devemos aprender a andar juntos com todos aqueles que são um no que é essencial, mas que discordam de milênio, de não milênio, de arrebatamento, pré-tribulação, pós-tribulação, de detalhe, de batismo, imersão, aspersão, não sei o que mais, etc, etc. Aprendermos a andar com aqueles que têm posições divergentes em assuntos secundários, né? Isso é importante. Então, a natureza da igreja teria também muito terreno aí para a gente examinar. A igreja como sendo de natureza celestial, gloriosa, separada, a unidade da igreja, a diversidade da igreja, essa combinação tão maravilhosa, unidade e diversidade, Efésios 4, e outros temas mais. E, por último, para a gente terminar, o 8º alicerce, a segunda vinda do Senhor. Parúsia, ou parousia no grego, palavra que significa presença. Essa é uma palavra bem aplicada para nós, igreja, porque quem terá a presença do Senhor não é bem o mundo, é a igreja. Ele vem para os seus santos. Parúsia para a igreja, ou parousia. Agora, para todo mundo, epifaneia, ou manifestação da glória. Paulo usa essa palavra em Tito, quer dar uma olhada? Tito, veja que interessante. Usa em vários lugares, só para citar um exemplo. Tito 2,11. Vamos ler a partir do versículo 11 mesmo. Tito 2,11. Olha que lindo texto sobre esses assuntos que nós falamos aí a manhã toda. Porquanto, aonde Paulo começa? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, disponível, né? Educando-nos. Primeiro ele fala da salvação, agora ele fala da educação, tá vendo? Então primeiro ele tocou em justificação, agora ele está tocando em santificação. Está dizendo que essa graça vai nos mudar disposicionalmente, né? Educando-nos. Tito 2,12. Para quê? Renegadas a impiedade. O que é impiedade? Falta de semelhança com Cristo. Porque piedade é semelhança com Cristo, como ele fala para Timóteo. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Acabou? Não. Olha aí agora o verso. Por que nós somos educados? Por que o nosso testemunho é relevante aqui na nossa geração? Devemos viver piedosamente ou semelhantes a Cristo, porque nós aguardamos, verso 13, a bendita esperança. Nós falamos ontem que esperança também não é um atributo. Paulo inicia a epístola a Timóteo, dizendo assim, Cristo Jesus, referindo a Cristo, Cristo Jesus, nossa esperança. Então ele liga a esperança à pessoa de Cristo, não a algo que Cristo nos dá.
né? Então Paulo está dizendo que nós aguardamos a bendita esperança. Aqui ele faz a mesma coisa. Olha. E a epifaneia, manifestação. Manifestação da glória. Se a ênfase na primeira vinda do Senhor foi a manifestação da sua natureza como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não será assim na segunda vinda. Na segunda vinda, a ênfase da sua manifestação será o leão da tribo de Judá, que virá para julgar vivos e mortos, né? Pela manifestação da sua vinda. Então, essa palavra epifaneia, ela é usada mais com relação à sua glória que encherá toda a terra, aos olhos de todo homem. E a palavra parousia, usada com relação aos seus santos. Porque Tessalonicenses diz que ele virá para os seus santos, em especial, porque nós somos sua noiva, né? É diferente se você tem lá numa reunião um monte de pessoas e a sua esposa, né? Uma reunião qualquer. E você vai àquela reunião, seu propósito primário foi ir lá para encontrar a tua esposa, buscar a tua esposa, ver a tua esposa, levar a tua esposa para casa, né? E você viu outras pessoas, se manifestou a outras pessoas, mas a finalidade é ela. Quando o Senhor vier, Ele vem para os seus santos. Agora, por que a sua morte? Ela teve uma influência, sendo quem Ele é o Criador, não é? Quando Ele morreu na cruz, houve trevas sobre a face da terra, a natureza se manifestou, houve terremotos, sepulcro de santos se abriu, muito interessante o texto de Mateus, e fala que eles saíram do sepulcro depois que Cristo ressuscitou. Não sei o que eles ficaram fazendo lá dentro do sepulcro, né? Deve ter tido lá uma conferência do sepulcro, e eles ficaram conversando um com o outro lá, sobre esse mistério tremendo da morte do Salvador. Então diz que o Senhor morreu, o sepulcro abriu, e que quando o Senhor ressuscitou, eles saíram do sepulcro, entraram na cidade e apareceram a muitos, né? Então, essa glória do Senhor, ela será manifestada a todo olho, mas em especial, o Senhor vem para a sua igreja, para a igreja tornar-se semelhante no corpo a Ele mesmo, e na alma, consequentemente, né? Recebermos corpos capazes de habitar com Ele, ver, estar com Ele para sempre. E Ele vai então inaugurar o seu reino aqui. Aí, parto agora de uma convicção particular, né? Entendo ser esse o ensino da Bíblia, vai estabelecer o seu reino milenar nesta terra. Então Ele vai distribuir aí essa administração do seu governo sobre toda essa terra, através desses que estarão com Ele no seu reino, durante esse período, né? Então, Ele diz, a bendita esperança é a manifestação da glória. Veja como Ele chama Jesus aqui. Glória do nosso grande... O quê? Ele não é menos do que isso. Ele é o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, né? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de... Esse é um lado da libertação, de... Mas não só isso, purificar para... Olha as duas preposições, de e para, são muito importantes. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A palavrinha exclusivamente significa um povo que gira em torno de si. Um povo que gira em torno de si. Um povo que tem a pessoa e obra de Cristo como seu centro, né? Então, essa verdade da epifaneia, da parúsia de Cristo, ela é fundamental. Está cheio de textos na Bíblia que mostram por que o Senhor Jesus irá retornar, o que Ele vai fazer, até mesmo como Ele vai fazer, o julgamento do anticristo, pessoa a pessoa. Jesus é uma pessoa, o anticristo é uma pessoa. Quando Ele voltar, Ele vai depor o anticristo, estabelecer o seu reino e muitas coisas mais relacionadas à parúsia e à epifaneia, a vinda do Senhor. Então é um assunto que nós precisamos nos debruçar sobre ele, porque ele é doce aos nossos corações. Os irmãos se lembram daquele testemunho de Margaret Barber, se não me engano, que caminhava, penso também, se não estou com a minha memória falhando, com o irmão Watchman Nee mesmo. Eles caminhavam por uma rua e essa missionária inglesa na China, Margaret Barber, ela disse para o irmão Nee, certa vez, caminhando por um quarteirão, irmão Nee, que bom seria se nós chegássemos lá na esquina e encontrássemos com ele. Porque quanto mais, irmãos, na nossa carreira cristã nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, mais nós vamos desejando o nosso Salvador. Nada nos satisfaz. Lembra daquele hino Desde Betânia, de Watchman Nee, quando ele estava na prisão? Ele chega a dizer que nada mesmo, nem a igreja e nem a obra de Deus satisfaziam o coração dele.
Desde Betânia. Você conhece a letra daquele hino? Os irmãos conhecem? Magnífico. Ele diz mais ou menos assim, vou citar para a gente terminar algumas estrofes. Ele diz assim: desde Betânia, ele escreve como que partindo da visão de João. Quando João viu o Senhor ascender ali do Monte das Oliveiras, o coração de João se torna como o coração de uma viúva, que não podia ver mais o Senhor face a face. Por isso João tem nos seus escritos essa ênfase, união com Cristo. É ele que escreve o Apocalipse, das bodas do Cordeiro. É ele quem fala da noiva. Porque João tinha um coração de viúva. Seu Senhor partiu e ele ficou. Então Otmani escreve assim: desde Betânia, quando nos deixaste, saudade imensa inundou o meu ser. Não tenho mais tocado a minha harpa. Como tocar se a ti eu não posso ver? Aí ele diz assim: o dia nasce e morre, e assim as noites. E quantos santos já não estão aqui? Tanto esperaram pela tua volta, e há muito tempo estão dormindo em ti. Ó meu Senhor, por que não manifestas? Se referindo aí a essa parúzia. Espesso véu está a te ocultar. Me ajuda aí, Fabrício. Quantos remidos teus estão a te esperar? Será que a nossa espera não irá findar? Irmãos, isso é um romance, não é um hino. É? Ele diz assim, numa das estrofes: vazios são os meus dias, pois aqui não estás. Irmão, esse irmão era um homem de Deus, que viveu plenamente a vida com Deus. Ele falou: vazios são os meus dias, pois aqui tu não estás. Senhor, te peço, não demores a voltar. Ele diz assim: com a sua terra, pela sua terra anseia o peregrino, pela sua pátria o exilado além. Distante, o noivo pensa em sua amada. De amados pais, saudades os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto. Ó meu querido Salvador. E por aí ele vai. Todo hino é um romance. 8 estrofes. Mostrando que quando o Senhor partiu, o coração dos que são seus, nesse sentido, é o coração de uma viúva. Porque não estão face a face com o Senhor. E nada poderá nos satisfazer. Nem a obra, nem a igreja, nem a família, nem nada. Porque nós não estamos face a face com Ele. Então o Senhor nos ajude, irmãos. Nos dê graça para nos despertar para essas verdades e podemos gastar tempo com o que realmente vale a pena. Esses alicerces, esses fundamentos, para que nossas próprias vidas cresçam, né, no entendimento espiritual de algo tão precioso que o Senhor nos deixou na sua palavra. E possamos verdadeiramente, enquanto estivermos aqui, aguardando o nosso Senhor, sermos úteis, né? Úteis realmente, para colocarmos bases, fundamentos, ensinos que tocam diretamente a pessoa dele, a obra dele, no meio de tanta necessidade, né? Como a que temos nesses dias atuais. Dias de superficialidade, dias de muita heresia, dias de mornidão, né? Dias difíceis. Quando olhamos para o mundo, dias de extrema corrupção. E Paulo diz que a igreja nessa geração resplandece como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Se não preservamos, não tem como resplandecermos. Né? Ele diz, preservando a palavra da vida. Ele fala, para que no dia de Cristo eu me glorie de que eu não corri em vão. Nós, mesma coisa. Nós podemos e devemos, nesse dia dessa parúzia, nos gloriar vendo o nosso Senhor. E podendo agradecer a Ele que nós também não corremos em vão. Por causa da graça dele que foi depositada em nós. Né? Isso será maravilhoso para nós. Poder ouvir dele, servo bom, fiel, foste fiel naquele tão pouco. Entra aqui no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Né? Então que o Senhor nos ajude nessas esferas aí da nossa vida e da nossa dedicação. Ele ficou com o coração contigo. Quando ele fala o ancião, a senhora eleita, Jesus está dizendo o ancião como ele, a senhora eleita como a igreja e os filhos. Possivelmente. Se refere aí à igreja. Porque ele fica bem mais claro, fica mais difícil de interpretar esse ligado. E é muito interessante que no final do Apocalipse ele diz que a Babilônia dos dias do fim não é viúva. Ele usa exatamente essa expressão no capítulo 18. Ele fala dessa corrupção, né, filosófica e religiosa dos últimos tempos, a Babilônia,
Ele diz que a Babilônia diz assim: viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. Estou sentada como rainha. A igreja é o contrário. A igreja está sentada como serva, ela não é rainha. A igreja é viúva e a igreja vive em pranto até que o Senhor venha. O Senhor diz: bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Então, o Senhor nos abençoe e possa usar aí sua palavra no nosso coração, segundo sua vontade. Vamos orar. Pai, nosso desejo, juntos aqui como teu povo, é que o Senhor mesmo possa sedimentar a tua palavra nos nossos corações, para que ela venha verdadeiramente nos ganhar. Nós desejamos ser escravos dela, Senhor, porque é a nossa única posição. Nós sabemos que não somos, em nenhum aspecto, senhores da tua palavra, porque a tua palavra é o Senhor mesmo. Nós desejamos ter esse entendimento espiritual, revelação do alto, para podermos servir-te através da tua palavra. Por isso, Senhor, traz ao nosso coração, ao nosso entendimento, essa clareza espiritual. E que o Senhor possa ser trabalhado, teu próprio ser e vida e caráter, dentro de nós de tal forma, que nós sejamos, mesmo que palidamente, um testemunho da tua glória, um testemunho da tua graça. Pedimos que o Senhor vença todo tipo de barreira que está dentro de nós, sejam pecados declarados ou sejam pecados sutis. Que o Senhor exponha de uma maneira mais clara para nós, nossa própria carne, nosso próprio ego, esse tirano que habita em nós. Que o Senhor nos livre, Senhor, da vida do ego. Nos ajude a verdadeiramente contemplar-te de tal forma que nós mesmos sejamos sujeitados a Ti. Porque importa que o Senhor cresça, para que nós diminuamos. Senhor, trabalha a Tua palavra nos nossos corações. A palavra que foi depositada, partilhada nessa manhã. Faz isso porque nós precisamos tanto, Senhor, de que realmente essas verdades sejam encarnadas em nós, produzindo fruto para Ti. Nós te agradecemos e te pedimos essas coisas, confiados no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.